Olá, bem-vindo de volta a mais um vídeo da nossa UCP. Para você que está aqui pela primeira vez, nós somos a UCP da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Verde. Aqui nós aprendemos juntos sobre a palavra de Deus e sobre o amor de Jesus. É muito bom ter você com a gente. Se você já está aqui com a gente desde o começo, então relaxa, você já é de casa, já sabe que aqui só tem história legal. Olha, se você está pela primeira vez, eu te convido a voltar no nosso canal do YouTube e assistir os outros vídeos da nossa série Jesus e alguns dos seus milagres, para que você possa compreender a nossa sequência, tá bom? Hoje nós vamos aprender sobre uma história maravilhosa que a Bíblia traz para nós. Mas antes eu quero te perguntar, você já passou por uma situação de perigo? Existem muitas situações de perigo. Pode ser um acidente de carro, pode ser uma queda, você cair de um lugar bem alto. Pode ser você cair de bicicleta e machucar bastante. Então, existem muitas situações de perigo. Pode ser um ladrão que entrou na sua casa. Muitas situações de perigo acontecem na nossa vida, não é verdade? E hoje nós vamos ver sobre uma situação de perigo que os discípulos de Jesus passaram. Você lembra quem são os discípulos de Jesus, né? Isso mesmo, os discípulos de Jesus são os ajudantes de Jesus. Jesus estava junto com os discípulos, conversando com uma multidão. Era comum essa cena. Jesus estava sempre rodeado por muitas pessoas, porque muitas pessoas queriam ouvir as histórias que Jesus tinha para contar, os ensinamentos sobre o amor de Deus que Jesus tinha para contar, os milagres que Jesus fazia. Muita gente ia até Jesus para levar os seus doentes, para pedir cura, enfim, Jesus estava sempre rodeado com muita gente. Nesse dia, Jesus passou o dia todo com os discípulos e essa multidão. E olha, eles não tinham tempo nem para descansar, do tanto que essa multidão ficava lá perto deles. Eles não tinham tempo nem para dormir um pouquinho. Aconteceu que ao final daquele dia, Jesus disse aos seus discípulos: olha, eu preciso me retirar para orar. Eu preciso conversar com Deus. Então, vocês podem ir na frente, vão indo embora, que daqui a pouco eu encontro vocês. Jesus disse aos discípulos que eles fossem até uma cidade chamada Betsaida. E lá em Betsaida eles se encontrariam. Foi o que Jesus disse. Passaram-se algumas horas. E Jesus esteve ali em oração, conversando com Deus. Naquele momento que Jesus estava orando, ele nem percebeu que já era de noite. Ele ficou muito tempo conversando com Deus em oração. Os discípulos estavam numa viagem ao mar, indo para onde? Isso, verdade, eles estavam indo lá para Betsaida, para aquela cidade que Jesus tinha dito, lembra? Então, os discípulos estavam indo e estava chegando uma tempestade. Para você que já está aqui há mais tempo no canal, você já sabe que geralmente histórias onde tem tempestade, mar, barco, discípulos e Jesus, geralmente vai ser uma coisa perigosa, não é? Então, e foi exatamente o que aconteceu. Os discípulos estavam sozinhos naquele barco enquanto Jesus orava e de repente começou um vendaval. Você sabe o que é um vendaval, né? Um vendaval é um vento muito forte, parecido com um furacão, um pouco menor. E aconteceu aquele vendaval e o vento soprava, e os discípulos ali daquele barco, imagina tanto que eles devem ter ficado com medo. Olha lá, que barquinho pequeno, não tinha uma cobertura, e eles estavam ali com medo naquela hora. A Bíblia conta que eles tinham muito medo. Imagina, eles devem ter ficado pensando, gente, e agora? Nós vamos afundar. Jesus falou que era pra gente ir pra Betsaida, mas nós vamos morrer aqui. E agora? Como é que vai ser essa situação? Bom, Jesus, que está sempre de olho naquilo que nós sentimos, que está sempre de olho naquilo que nós vivemos, estava de olho em toda a situação. Jesus sabia o que estava acontecendo com os seus discípulos. Então, Jesus foi socorrer os seus discípulos. Jesus chegou bem tranquilo, andando sobre as águas e foi encontrar com os discípulos no barco. Aquele vento era muito forte, o barco balançava bastante e lá longe eles enxergavam alguém vindo na direção do barco. Mas eles não conseguiam enxergar direito quem era. E aí eles ficaram com mais medo ainda, eles falaram, ai meu Deus,
ficou assustado, com medo de fantasma. Nossa, e foi uma coisa doida. E Jesus chegou bem calmo, tranquilo, e disse para eles: calma, fica tranquilo, sou eu. E aí eles perceberam: olha, gente, Jesus veio nos encontrar. Mas ali no barco havia um discípulo chamado Pedro. E esse Pedro ficou muito curioso, muito equivocado. Ele disse: bom, se é o Senhor mesmo, se é o Senhor Jesus que está falando mesmo, então me faça andar sobre as águas, me faça chegar até aí onde o Senhor está. E Jesus disse para ele: vai, vem, pode vir, Pedro. E Pedro andou até Jesus. Ele desceu do barco, colocou os seus pés sobre a água e a água estava firme. E ele deu um passo e ele deu 2 passos e a água estava firme como um chão, firme como um solo. Mas o Pedro começou a olhar ao seu redor. E ao seu redor estava um vento muito forte, a tempestade não tinha passado. E aí ele começou a olhar aquele vento que assoprava e ele começou a ficar com muito medo. E ele estava indo em direção a Jesus e aí ele ficou com medo, com tanto medo, que começou a afundar. O Pedro começou a afundar e ele falava: Senhor, socorro, socorro, estou afundando, eu vou morrer afogado. O Pedro ficou com muito medo. Sabe por quê? Porque ele deixou de olhar diretamente para Jesus e começou a olhar as coisas que estavam à sua volta, que era a tempestade, que era o medo, que era a escuridão da noite. Então, Jesus calmamente estendeu as mãos para ele e disse: Pedro, por que você é assim tão tímido? Por que você assim tem essa fé tão pequena? Você precisa confiar mais em mim. E Jesus acudiu Pedro, tirou Pedro da água e juntos foram para o barco. Sabe o que a gente aprende com essa história? De que não importa o tamanho do nosso medo, Jesus sempre conhece o nosso coração. Jesus sempre sabe que nós precisamos de ajuda. Mas nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Você sabia? Você sabia, tenho certeza que sabia. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil, não é? Ninguém nunca tinha visto um vírus assim tão rápido, que se alastra assim tão rapidamente, que contamina tantas pessoas, não é verdade? Bom, pelo menos não na nossa época, né? A gente sabe que na história tiveram outros vírus assim. E aí a gente fica pensando: nossa, mas será que Deus não está fazendo nada? Será que Deus não está vendo tanto de gente que está morrendo? Mas como é que pode uma coisa dessa? Mas nós, a partir dessa história, percebemos que Jesus está sempre no controle. E que não importa o tamanho do nosso problema, Jesus sempre tem uma solução. Assim como foi nesse dia, acudindo Pedro e os seus discípulos que estavam com medo por causa daquele vento forte. Então, seja por causa de um medo, de uma tempestade, de uma chuva com raios, de uma noite escura, de um vendaval, não importa o medo. Jesus sempre está conosco e disposto a nos ajudar. Vamos agradecer a Deus porque Ele sempre nos ajuda? E outra coisa, vamos pedir para que Ele nos ajude a não esquecer que Deus está no controle de todas as coisas. E é Ele quem cuida de nós e da nossa casa. Vamos orar? Fecha aí seu olho. Agora nós vamos falar com o Senhor Deus e vamos agradecer a Ele por nos ensinar sobre confiança através da sua palavra. Senhor Deus, muito obrigado porque nós aprendemos hoje que o Senhor conhece o tamanho do nosso medo. E sempre o Senhor tem uma solução para nós. Nos ajude a confiar no Senhor e em tudo que o Senhor pode fazer por nós. Nos ajude a não tirar os olhos da sua palavra e das suas promessas. Que o medo das coisas do mundo não nos faça esquecer das bênçãos do seu reino e da sua palavra. Que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família, proteja todos eles e guarde o nosso Brasil. Em nome de Jesus, amém. Semana que vem eu vou te esperando, viu? E deixa eu te contar, semana que vem é o último vídeo dessa série Jesus e alguns de seus milagres. E aí nós vamos começar com uma série muito legal. Mas eu só vou contar na semana que vem, então você tem que voltar para descobrir, viu? Tchau, até mais, vou te esperar.